Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo aqui do canal Professor Investidor, onde a gente vai falar aí sobre o nosso 12º aporte da carteira, né, aqui do canal. Aquela carteira que a gente está montando aqui do 0 a 100 mil, mesmo investindo com pouco dinheiro. Então a ideia aqui é mostrar que é possível, né, investir mesmo com pouco dinheiro. Então aqui a gente quer mostrar que o importante não é com quanto você inicia, mas sim que você precisa iniciar, né, a montar aí um patrimônio através de ativos financeiros, né, com investimentos em renda fixa, renda variável, né, e também criando ali uma renda passiva, que será aí, né, algo que vai te ajudar em diversos momentos, principalmente naquele momento onde você, né, for se aposentar, e você pode ter ali uma complementação de renda ou até mesmo uma renda que vai existir ali para custear o seu custo de vida de forma completa, né, trazendo uma maior tranquilidade financeira para você. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, né, vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E também, né, quero dizer que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ajude o canal aqui a bater a meta de 10 mil inscritos. Né, vamos fazer a comunidade Professor Investidor crescer. Hoje, né, nós faremos aí o 12º aporte da carteira do canal Professor Investidor e nós teremos um novo ativo dentro da nossa carteira. E o aporte de hoje será um aporte diferenciado, né? Será aí o nosso aporte de Natal, vamos dizer assim, trazendo um maior volume financeiro nesse aporte, né, que é ali 13º e tudo mais, que é para idealizar que você também terá receitas recorrentes e que vai te ajudar a ter aportes maiores. Mas é claro que é um aporte aqui dentro da realidade da maior parte dos brasileiros que é possível alcançar, né, e que também traz parte daquele dinheiro que eu sempre falo para vocês, né, que é ali com cashback, entre outras fontes de renda que você pode ter secundariamente ao seu salário principal. Começando aqui pelo cenário econômico brasileiro, nós tivemos aí no ano 2024 um ano onde a gente iniciou, né, com uma expectativa de corte na taxa de juros Selic, aonde, né, a gente estaria chegando aí ao final de 2024 com a taxa Selic na casa de 8,5% a 8%. Isso, né, começou a se concretizar lá no início do ano, onde tivemos alguns cortes na Selic, mas depois, né, a inflação começou a pressionar um pouco, né, essa decisão de corte do Copom, né, que é o Conselho Monetário Nacional, que é eles que decidem aí, né, a que pé vai ficar a Selic de acordo com, né, a meta da inflação. Como a inflação continuou vindo muito alta, né, e ficando a inflação aí nos últimos 12 meses acima de 4%, decidiu-se o Copom então a começar a fazer uma manutenção da Selic ali na casa de 11%. E depois eles decidiram fazer alguns aumentos na Selic, começando novamente um ciclo de alta, né, na nossa taxa de juros básica do Brasil. Com isso, nós temos aí desde a última reunião, né, do Copom uma Selic em 11,25%. E na reunião de dezembro, que acontece aí, né, ali no dia 10 e 11, tem-se uma expectativa de a Selic estar crescendo entre 0,75 pontos percentuais e 1 ponto percentual, podendo fechar aí o ano de 2024 com uma Selic de até 12%. É claro que isso tem a justificativa porque a gente está com uma inflação nos últimos 12 meses acima da meta, né, que é a banda superior de 4,5%, tendo nesse atual momento, né, a inflação dos últimos 12 meses em 4,68%. Então, com isso, há essa necessidade do Copom fazer esse controle mais rígido, né, da taxa Selic para tentar fazer aí esse controle, né, da nossa inflação que está super alta. Com isso, né, a gente consegue vir aqui para a tela do nosso computador e enxergar como que isso afeta os nossos investimentos. Para começar, a gente já vê aqui o Ibovespa, né, em um ritmo de queda. Quando a gente olha nos últimos 5 dias, o Ibovespa caiu aí 1%. Quando a gente olha no último mês, caiu mais de 3%. Quando a gente olha nos últimos 6 meses, está aqui
né, com um aumento de 3,52%. Quando a gente olha no ano de 2024, né, a gente tem aí uma queda de 4,98%. Então a gente vê aqui que nós tivemos uma volatilidade muito grande na nossa bolsa de valores. Muito disso devido a esse aumento da Selic e outra grande parte, né, levando em consideração a política fiscal do nosso país, onde nós não tivemos aí uma postura de corte de gastos do governo, né, e o que eles divulgaram não foi satisfatório e nem deixou uma clareza se realmente esse plano deles vai trazer o corte de gastos necessário para que o nosso país comece a andar novamente no rumo fiscal, né, que seria o mais adequado. Com isso, nós temos aí uma alta volatilidade, nós temos aí a nossa economia, mesmo com o PIB crescente, né, nosso PIB ultrapassando aí os 3% de crescimento, ainda assim, né, nós temos essa adversidade, inclusive com a saída de estrangeiros, né, levando dólares para fora do país. E com isso, nós chegamos aí, né, a um dólar na marca superior a R$ 6. Dólar mais alto é uma complicação para o Brasil, porque dólar mais alto significa aumento, né, da inflação, levando em consideração que boa parte da nossa economia é dolarizada. Né? Porque, por exemplo, as commodities, arroz, feijão, gado, entre várias outras commodities, elas são negociadas na Bolsa de Valores, né, atrelada ao dólar. Se nós temos um dólar mais alto, é significativo que o valor desses produtos, dessas commodities, também irão crescer. Quando a gente fala de eletrônicos, pior ainda, né, porque boa parte dos eletrônicos, os componentes são importados e são montados aqui no Brasil. E como são importados, se o dólar está mais alto, consequentemente, a importação desses produtos acaba sendo mais cara, né? O que precisa aumentar o preço aí na hora de repassar para o cliente final. Então, tudo isso aí acarreta, né, em aumento de preço dos produtos e, consequentemente, aumento da inflação e deixando o custo de vida do brasileiro mais alto, prejudicando a nós diretamente. Diz aqui nos comentários para mim como é que está a sua ida ao supermercado. Pelo menos aqui, né, onde eu moro, a ida ao supermercado está uma aventura cada vez que eu vou, né, com a mudança de preço sucessiva de alguns produtos, né, aonde alguns produtos tiveram aí nos últimos 30 dias um acréscimo no seu preço na casa de 60 a 70%. Né? Carne, principalmente, está com um valor elevadíssimo aí. Combustível, então, né, para abastecer aí o carro, a moto também está, né, bem salgada. Aqui na minha cidade, por exemplo, combustível, gasolina, está por volta aí de R$ 7,14 por litro. Então, tudo isso mostra, né, para a gente que a nossa economia está um pouco desregulada por questões, né, que foram tomadas decisões aí pelo governo e que precisa ser reajustado para ver se a gente consegue entrar nos trilhos novamente. Com essa elevação da Selic, nós temos também o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, que também está sofrendo bastante e os fundos imobiliários em si estão sofrendo bastante. Por que isso? Porque com a Selic mais alta, né, os fundos imobiliários eles precisam reajustar o seu valor. Para quê? Para manter um prêmio de risco em relação à nossa renda fixa, né? Principalmente quando a gente fala ali da NTN-B, que é o IPCA 2045, né, o IPCA 2035, que estão ali com taxas muito próximas a 7%, e inclusive o IPCA 2029 com taxa superior a 7%. Nós temos hoje Tesouro, né, pré-fixado com taxas superiores a 14%. Então, tudo isso, né, faz com que os fundos imobiliários, de certa forma, deixem de ser tão interessantes para alguns investidores, fazendo com que eles migrem, né, esse capital dos fundos imobiliários para a renda fixa. Como as pessoas elas precisam vender as suas cotas para poder migrar para a renda fixa, essa venda, né, cria aí uma pressão vendedora muito grande dentro do mercado, né, de fundos imobiliários, fazendo com que o preço desses ativos venha a cair. A gente vê aqui, né, que em apenas um dia, né, aí 4/12, o IFIX caiu mais de 1,5%. Nos últimos 5 dias, tem uma queda aqui de 4,66%. Né? Quando a gente olha nos últimos 6 meses, uma queda maior que 10%. E quando a gente olha no ano de 2024, vem acumulando aqui
uma queda de 8,77%. Com esse movimento, né, se a gente tivesse a Selic indo a 13%, como é a expectativa do mercado, a gente pode ver o IFIX talvez buscando lá os 2.800 pontos. Rubens, então, esse não, é o pior momento para investir nos fundos imobiliários? Na verdade, esse seria o melhor momento para você fazer a acumulação de patrimônio, porque você vai estar comprando bons ativos, né? Claro que você tem que fazer o estudo adequado daquele ativo que você quer colocar em carteira, mas você vai poder estar comprando bons ativos a excelentes preços, né? Então, a gente não compra renda variável, a gente não compra bolsa quando ela está subindo. A gente tem que comprar a bolsa, né, quando ela está ali com preços descontados, te dando uma maior margem de segurança em relação ao valor intrínseco do ativo. Então, a gente consegue enxergar isso nos fundos imobiliários, por exemplo, através do preço sobre o valor patrimonial, aonde você vai ter um desconto ali em relação ao valor patrimonial do ativo, né, em relação ao preço que ele está sendo negociado no mercado. Então a gente vê aqui o IFIX próximo dos 3.000 pontos, né, com uma queda de 8,77% no ano de 2024. Quando a gente olha nos últimos 12 meses, essa queda ela já diminui para 5%. E quando a gente olha nos últimos 5 anos, a gente vê aqui, né, um aumento de 3%. Então a gente vê que quanto maior o prazo, né, o retorno ele vai ficando positivo. Quanto menor o prazo, a gente tem aí, né, essa volatilidade negativa. Quando a gente olha nos 6 meses, por exemplo, a gente está falando de uma queda de 10%. Para quem começou a investir esse ano, pode ser, né, que vai ter aqui uma perspectiva dessa queda de uma forma muito mais dolorida, vamos dizer assim, né, porque a carteira vai estar caindo 10, 15%. E tem-se aquela ideia de que os fundos imobiliários eles têm ali uma volatilidade muito menor do que o Ibovespa. E tem mesmo, né? Porque quando a gente olha aqui, mesmo caindo 10%, quando a gente olha para o Ibovespa, olha, a gente vê que esse vai e vem do Ibovespa. Por exemplo, o Ibovespa do começo do ano até esse fundo aqui foi uma queda aí de 10%. Depois, né, chegou a subir aqui 14% e desse topo aqui para agora, né, ó, você pega do topo, aqui para frente caiu 8%. Então, não sobe e desce, sobe e desce. Como a gente está investindo no longo prazo e a gente está comprando todos os meses, então esse sobe e desce favorece para que nós, pequenos investidores, compremos bons ativos a preços interessantes. Tá? Indo aqui para o site do Tesouro Direto, a gente consegue ver essa questão dos títulos que eu falei para vocês. Por exemplo, o Tesouro Prefixado 2027 com uma taxa de 14,26%. Então, aqui você estaria recebendo mais de 1% ao mês. É claro que tem que tomar cuidado com o tesouro prefixado, a marcação a mercado, né, que eu posso trazer aqui em outro vídeo para vocês. Quando a gente olha aqui para o Tesouro IPCA 2029, a gente tem uma taxa de 7,12%. Os fundos imobiliários de papéis, né, eles têm uma precificação muito próxima, né, ao prêmio de risco da NTNB 2029 e da 2035. Como eles estão muito próximos a 7% aqui, né, e em 7%, isso significa que esses fundos de papéis eles precisam estar caindo aí no seu valor para que ajuste aqui no prêmio de risco em relação à NTNB. Porque eu tenho um ativo de renda variável, se ele estiver pagando, né, um retorno menor do que o IPCA, não valeria a pena eu investir nesse ativo. Então, o mercado busca ajustar isso e o ajuste é com as pessoas migrando o seu dinheiro da renda variável para a renda fixa. Mas esse não seria o melhor momento de você vender renda variável, porque provavelmente você vai concretizar um prejuízo, principalmente falando aqui em fundo imobiliário, né? Caindo aí nos últimos 6 meses 10%. Como eu falei, hoje, né, nós vamos aí fazer o aporte da nossa carteira e a gente vai acrescentar um novo ativo. Então, antes da gente ir para o nosso aporte, a gente vai falar agora sobre esse novo ativo que eu vou botar dentro da carteira do canal. Então, esse novo ativo é o Fundo Imobiliário HSML 11, que é aí um fundo imobiliário de shopping varejo, né? Tem um dividend yield aí atual, né, de acordo com a sua cota e o que ele vem pagando de proventos mensalmente, de 1,03% ao mês, o que daria aí 12,25% ao ano. É um retorno super interessante. Aqui a gente tem o preço sobre o valor patrimonial, a gente vê que ele está sendo negociado com um desconto de 28% aqui em relação ao valor patrimonial. Então aqui quer dizer que o fundo vale R$ 100
e a gente está comprando ele ali mais ou menos por 70. Então, esse desconto aí, ele é super interessante e aumenta a margem de segurança do investidor. O índice de alavancagem hoje do fundo, ou seja, ele está endividado aí em relação ao seu patrimônio em 23,18%. Ele tem uma liquidez super tranquila na casa de 4 milhões. Tá? Para pequenos investidores que investem aí 100, 200, 500 reais, R$ 1.000, R$ 2.000, uma liquidez de 4 milhões de reais aí nos últimos 30 dias, médio, né, diária, é super tranquilo aí para você entrar e sair do fundo caso necessário. O número de cotistas, ele tem 196 mil cotistas atualmente. Ele faz parte do IFIX, né, que é aí o índice de fundos imobiliários. Ele tem uma participação de 1,37% no IFIX. O valor patrimonial do fundo hoje é de 2 bilhões de reais. Então, é um fundo aí bem grandinho já. O IPO desse fundo foi lá em 2019, então ele é um fundo aí razoavelmente recente, né? Tem pouco mais aí de 5 anos. O valor do IPO foi de R$ 100 e hoje ele está sendo negociado abaixo do IPO, aí na casa de R$ 72. Ele tem aqui uma área bruta locável na casa de 187 mil metros quadrados, né? E a quantidade de cotas dele é 20 milhões de cotas. Então, é um fundo aí bem tranquilo. A gente consegue ver aqui alguns detalhes em relação aos dividendos do fundo. Eu gosto de olhar aqui porque aqui ele traz, né, todo o histórico, inclusive quanto que já foi pago aí, né, de proventos, ou seja, distribuição mensal que vai cair na conta do investidor desde a abertura de capital do fundo. E a gente consegue observar aqui que em relação ao IPO ele já devolveu aqui 37,78%, né, aí em proventos, pagando até o momento um total de R$ 37,78, né, desde o seu IPO aí. Então a gente vê aqui que o fundo ele vem remunerando aí de forma significativa os seus investidores. Quando a gente olha aqui todo o histórico, né, de distribuição, a gente vê aqui que ao longo do período essa distribuição dele é crescente, né? A gente consegue ver aqui uma ascendente nessa distribuição, mostrando que o fundo tem uma resiliência. E mesmo, né, após as suas emissões, eles conseguiram fazer alocações muito bem assertivas, onde eles conseguem manter uma distribuição aí na casa de 80 centavos para os seus investidores, né, com um crescimento aí ano após ano. Outro ponto bem importante, né, é que eles têm aqui uma baixa vacância. A gente consegue ver que a vacância atual deles é de 4,5% e a vacância histórica deles tem aqui essa média na casa de 5 a 6%. Então mostra que eles têm uma resiliência muito boa, eles têm diversos ativos dentro da carteira deles, né, o que traz aí uma segurança para o investidor. Então, por que eu decidi colocar o HSML dentro da nossa carteira de investimento? Né, eu tenho que relembrar lá que a nossa carteira de investimento, né, de fundo imobiliário, a gente tinha dois fundos imobiliários aqui até o momento, que era o QSU e o RDM. O QSU ele é um fundo de fundo, ele é um fundo imobiliário que investe nos 30 maiores fundos imobiliários que compõem o IFIX, né? E o IRDM é um fundo de papel. Então veja que aqui a gente está atrelado, né, aí a dois ativos que têm uma volatilidade muito grande. E a gente não tinha nenhum ativo, né, de fundo imobiliário de tijolo. Então, por isso, eu decidi colocar o HSML dentro da nossa carteira de investimento para trazer essa segurança, né, do fundo imobiliário de tijolo para a nossa carteira. Então, a gente vai vir aqui em FIS, né? A gente vai abrir aqui essa aba e a gente vai acrescentar aqui o HSML 11, né? Para que a gente vai colocar aqui? Para a gente ajustar qual vai ser o percentual dele dentro da nossa carteira. Então, vai ficar da seguinte forma. O IRDM, como ele é um fundo de papel, ele é um fundo mais arriscado, a gente vai reduzir, né, a posição dele para 20% dentro da nossa carteira de investimento. Tá? Aqui levando em consideração a classe de ativos de fundos imobiliários. O QSU a gente vai diminuir para 40%. Né? 40 mais 20, 60%, sobra mais 40% que vai ficar aqui para o HSML. Então, com a gente acrescentando o HSML, né, um ativo de renda, a gente vai ter essa divisão aqui, né, 40% para HSML, 40% para QSU e 20% para IRDM, diminuindo aí esse risco do IRDM, que é um fundo de papel dentro da nossa carteira, e é um fundo de papel que passou por um momento aí bem difícil, mas eu acredito na melhoria da gestão, né, após esse trâmite que eles fizeram,
O Kisu é um fundo mais seguro porque ele basicamente é um ETF de outros fundos imobiliários que fazem parte do IFIX, né? E o HSML agora trazendo essa segurança do ativo de fundo imobiliário de tijolo. Tá? Então, a gente vai ter aqui esse posicionamento de 40% dele dentro da carteira de fundos imobiliários. Como vocês já puderam ver aqui, a gente vai ter aí um aporte de R$ 1.664. E de onde veio esse dinheiro, Rubens? Nós temos aqui um aporte mensal ali de R$ 258, que é os nossos R$ 250 que a gente já investe todos os meses, mais R$ 8,26 aí dos proventos, né? E a gente teve aí de renda extra. Essa renda extra que eu estou colocando parte do meu 13º, estou colocando aqui cashback, né, que a gente conseguiu ali nos cartões do Banco Inter, no cartão do Bradesco, né, e em outras compras que a gente realizou ali na Melius, por exemplo. Então eu juntei esse cashback aí por alguns meses, né, junto com parte do meu 13º, e a gente vai fazer esse aporte aqui diferenciado. Então, juntando tudo, deu R$ 1.664 aí em fundo imobiliário. Voltando aqui para a nossa carteira, a gente vai observar, né, que o que está mais para trás é a renda fixa. E a gente aportou na renda fixa. Então, como que a gente aportou na renda fixa? Eu coloquei na Selic, né, R$ 624,05. Então, a gente vai acrescentar aqui, né, na Selic esse valor. Então, vou colocar aqui igual, mais R$ 624,05 aqui, e coloco do outro lado. O sinal de igual para conseguir somar, né? Depois eu ajusto isso aqui, tiro essa continha, 624, opa, mais 624,05 centavos. Com isso, nós chegamos aqui a R$ 1.944 investidos na Selic, né, e um valor atual de R$ 2.030, perfazendo aí 4,41% de rentabilidade nesse período. Por que, Rubens, deu só isso se a Selic está em 12%? Porque a gente veio aportando todos os meses, a gente não aportou de uma única vez. Então, né, esse rendimento está proporcional a cada aporte. E também fiz um aporte, né, no nosso fundo de investimento lá do Banco Inter. Então, aqui no fundo de investimento, a gente fez um aporte de R$ 276. Esse fundo de investimento está como reserva de oportunidade, enquanto a Selic é a nossa reserva de emergência. Então, a gente vai ter agora um acréscimo nessa reserva de oportunidade, né, que é aquele dinheiro que a gente vai usar em certos momentos no mercado, né, para investir na renda variável caso aconteça alguma coisa e tenha aí, né, uma desvalorização muito grande nos ativos, esses ativos sejam bons e a gente consiga, né, comprar mais desse ativo por um menor preço. Então vamos acrescentar aqui R$ 276. Com isso, né, nós chegamos aqui a R$ 526 aportados nesse fundo de investimento e um valor atual de R$ 528. Desta forma, nós batemos aqui o nosso caixa, né, nossa reserva, em 10%. É claro que quando eu fizer o aporte lá nos fundos imobiliários e nas ações, a gente vai ter um ajuste, provavelmente não vai ter essa sobra de R$ 86. Aí aonde foi os nossos aportes aí na renda variável? Vamos começar pelos fundos imobiliários, logicamente a gente colocou aqui o HCML, né, na carteira, então a gente vai fazer o aporte nele aqui. Esse aporte, tá, foi feito no dia 28/11, né, que eu já fiz o aporte e estou gravando esse vídeo no dia 4/12. Então vai ter aí uma certa diferença entre o preço que eu comprei o ativo e o preço atual dele, porque já teve uma desvalorização, por exemplo, aqui do HSML. Então eu fiz a compra aí no dia 28/11/2024, né, foi uma compra de 5 cotas do HSML a um preço de R$ 85,50. É isso mesmo, eu comprei R$ 85,50 no dia 28 e agora no dia 4/12, quando eu gravo o vídeo, ele já está a R$ 77, tá? Super normal isso aí. E também, né, depois de eu ter investido nas ações, sobrou um troquinho ali e eu comprei esse troco aí de Kisu. Então a gente vai ter aí, né, uma compra no dia 28/11 de 2024, certo? Uma compra de 4 cotas do Kisu a R$ 7,20, né? Inclusive a gente vê aqui que o Kisu está negociando aí mais ou menos nesse preço, R$ 7.
Nosso preço médio atual nele é de R$ 8. A gente vem baixando esse preço médio e melhorando aí, né, o nosso retorno sobre esse ativo. Aí voltando para o nosso patrimônio, já ajustou aqui, né, como a gente pode observar, a gente consegue ver que a renda fixa ela voltou aqui a ficar pequenininha de novo, 95%, mas quem está mais para trás lá agora são as ações e a gente vai investir nas ações. Aí aqui dentro das ações, quem está pedindo aporte é o Banco do Brasil, né? Então a gente vai aportar agora no Banco do Brasil, comprando aí um valor até significativo nele, né? Aumentando bem a nossa posição e deixando claro que a próxima vez que a gente for aportar em ações, provavelmente a gente vai aportar na Frasli. Vindo aqui em ações, a gente vai abrir aqui, né? No caso já está aberto, do Banco do Brasil, a gente vai acrescentar aqui, né, uma compra no dia 28, de um total de 12 ações do Banco do Brasil a R$ 25,41. E a gente vê aqui, né, que a gente comprou por um preço bem abaixo do que a gente tinha anteriormente, né, que a gente tinha comprado na casa de R$ 28, melhorando o nosso preço médio para a casa de R$ 26. Isso faz com que o nosso dividend yield, nosso retorno sobre o ativo, seja bem maior. Então, voltando aqui ao nosso patrimônio, a gente consegue observar agora, né, que o Banco do Brasil saiu bastante aqui do proposto, né, 38% acima do que a gente tinha proposto aqui para a posição, e deixou claro aqui, né, o aporte na Frasli aí, num próximo aporte. Dessa forma, a nossa carteira chegou aqui um capital de R$ 5.000, tá? Ultrapassamos essa barreira de R$ 5.000 e a intenção era fechar o ano 2024 mais ou menos nesse patamar de R$ 5.000. Conseguimos. Com esse aporte, a gente conseguiu diminuir, por exemplo, bastante o nosso preço médio em alguns ativos, né, inclusive nas ações, inclusive diminuindo aqui, né, o valor negativo que estava nas ações. Extrapolou um pouquinho o sinal aqui, né, o proposto é 10%, está aqui em 14%, mas isso aí a gente ajusta com o tempo. Os fundos imobiliários, passamos dos R$ 1.000 investido aqui em fundos imobiliários, né, onde o proposto é 20% e está em 23,48%. E aqui, né, na renda fixa, passamos dos R$ 3.000 investidos, onde o proposto é 70%, está em 62% atualmente. Com isso, a gente vê que o nosso próximo aporte provavelmente será, né, em renda fixa. E um ponto importante aqui é que provavelmente em janeiro a gente vai fazer um reajuste desses percentuais. A gente chegou em R$ 5.000, a gente já está com um valor até legal aqui, né, de R$ 3.000 na renda fixa. Com isso, a gente pode se dar o luxo de fazer um pequeno ajuste aqui nesses percentuais, abrindo um leque, né, de oportunidades para a gente continuar aumentando aí a nossa posição em renda variável. Vamos aqui agora na evolução e vamos lançar, né, o valor aqui para a gente ver em que ponto que a gente vai estar aqui na nossa evolução patrimonial. A meta, né, que a gente tinha era de R$ 3.199 até o final de 2024, né, e a gente tem aqui o valor investido de R$ 5.000, 212,67 centavos, né, e o valor atual é de R$ 5.142,51. Né? Então a gente teve um crescimento bem expressivo com esse aporte de hoje, né, um crescimento de 44%. Então a gente fez um aporte equivalente a 44% que a gente tinha aportado até o momento, né, e a gente teve esse crescimento bem expressivo. Em janeiro, eu vou trazer as nossas metas que a gente vai ter para 2025 em relação ao crescimento patrimonial, né, e também em relação aos proventos. Olhando aqui para os proventos, né, a gente teve em novembro aí um total de R$ 8,26 de proventos. Em dezembro, eu já tinha anunciado aqui os proventos do Banco do Brasil, né, já foi anunciado, mas na verdade, provavelmente a gente deve fechar dezembro aqui com uma distribuição de dividendo ali acima de R$ 10. Né, e provavelmente esse acima de R$ 10 vai continuar em janeiro, devido ao aporte que a gente fez aí, né, em HSML, que vai trazer ali com essa posição atual. Então, a gente teve aqui R$ 57 até o momento, né, de proventos, que dá aí um yield de 1,10% em relação ao valor que a gente tem investido em fundos imobiliários e ações. Então, a gente vê aqui a nossa carteira crescendo, tendo essa distribuição super interessante aí, o nosso dividendo vem crescendo também, chegamos a esse patrimônio acima de R$ 5.000, né, e
ano que vem a gente vai chegar em janeiro aí trazendo novidades para vocês em relação à nossa carteira, fazendo ajuste ali nos pesos das classes, né? E ao longo do ano ali acrescentando ativos e também fazendo um reajuste provavelmente no nosso aporte, né? Porque todo ano a gente tem reajuste no salário, então a gente tem nada mais significativo do que a gente também ajustar o nosso aporte ali. Claro, sempre mantendo, né, na realidade do brasileiro, porque a intenção aqui é mostrar para vocês, né, que todas aquelas pessoas que queiram se esforçar um pouco, mesmo ganhando pouco, ela pode sim conseguir começar a montar um patrimônio. Não quer dizer que você vai ficar rico ganhando pouco dinheiro, tá? Você pode começar com pouco, mas nessa sua caminhada, nessa sua jornada, será necessário que você evolua, né, no seu trabalho, nos seus estudos, para que você possa, né, estar aumentando o seu salário da sua renda ativa, né, e com isso aumentando o valor que você vai alocar nos seus investimentos. Dessa forma, aumentando de forma muito mais rápida o seu patrimônio e, consequentemente, o retorno da sua renda passiva, né, e o retorno financeiro dos seus investimentos. Sei que o vídeo de hoje ficou um pouquinho mais longo, tá? Mas a ideia é trazer todo esse racional para vocês, né, nesse último vídeo aí da carteira para o seu investidor no ano de 2024. E a gente vai se ver aí nessa saga do 0 aos 100 mil no aporte de janeiro de 2025. Deixa aqui embaixo como é que foi o seu ano de 2024 nos investimentos. Se você ainda não começou a investir, te convido a começar a investir. O momento é agora, tá? Não deixe para depois, o que você pode começar agora. E com isso, convido você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.